A paz do Senhor, irmãos. A Bíblia diz assim no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, no versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Eu acho que em algum momento da nossa jornada, nós entramos em um debate, em uma discussão, um descontentamento com Deus. Isso é comum, é normal questionarmos, é normal a gente se irritar até mesmo e querer brigar com Deus. Nós sabemos, eu acho que todo mundo sabe que é uma briga inútil, é uma briga que não vai dar em nada. Mas mesmo assim a gente briga, né? O profeta Jonas, ele é encarregado de uma missão de levar a palavra de Deus até a cidade de Nínive, capital da Síria. E Deus dá a ele essa missão quando ele ainda estava na sua terra, na sua casa, como no texto lido. E ele questionou ao Senhor. Ele não queria levar essa mensagem por um simples motivo, que ele sabia que Deus lá no futuro, lá na frente, usaria a Síria como instrumento de juízo contra Israel. E era uma nação pecaminosa, uma nação pecadora. E a vontade de Jonas era que Deus executasse um juízo sobre Nínive e sobre a Síria, e não perdoasse o pecado daquele povo e o levasse ao arrependimento, à conversão. Jonas não queria uma mensagem de arrependimento. Ele não queria uma mensagem de salvação. Ele queria ser portador de uma mensagem de destruição, de ruína, onde Deus usaria da sua severidade para com aquela nação. Não foi o que aconteceu. Não foi. Por conta disso, ele fugiu para Tarsis e tentou ir contra a vontade de Deus. Sabemos que o barco foi açoitado por uma tempestade. Descobriram que a causa, o motivo daquela tempestade era Jonas. O lançaram na água, no mar, e a tempestade cessou, e um grande peixe engoliu Jonas, e ele foi parar dentro da barriga do peixe. Ficou ali 3 dias, quando orou ao Senhor, e o peixe o jogou para fora, e ele fez uma jornada, uma caminhada até Nínive. Quando ele chega na cidade, o Senhor ele fala para ele pregar uma palavra de salvação, de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o juízo de Deus. E Jonas se enfurece. Ele prega essa mensagem e se revolta contra Deus, porque ele não queria isso. Como eu falei, ele não queria. E a palavra no texto em que nós lemos diz que Jonas ficou desgostoso extremamente disso e ficou todo ressentido. E ele questionou o Senhor na sua oração. Ele ora a Deus e ele fala: Não foi isso que eu te disse, ainda estando na minha casa, na minha terra? Por isso eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és piedoso, misericordioso, longânimo, benigno, e te arrependes do mal. Jonas reclama com Deus dos atributos divinos que são bons, da misericórdia de Deus, da bondade, da longanimidade. Ele queria juízo, ele queria ver, como dizem, o circo pegando fogo, a coisa ficando feia para o lado daquele povo lá, que tinha feito tanto mal e que faria mais mal ainda ao povo de Israel. Vale lembrar que a Síria já era uma nação odiada naquela região por conta das suas atitudes. Quanto civilização, os seus costumes iam contra aquilo que era a vontade de Deus. Eram coisas abomináveis, a prática de vida cotidiana daquela sociedade. Então Jonas ele se aborrece, ele se ressente, porque ele queria ver juízo. E, irmãos, nós nos revoltamos com Deus. Quem nunca se revoltou contra o Senhor? Eu acho que todos nós passamos por algum momento assim, no deserto, e na nossa jornada, na nossa vida quanto servo. É natural a gente ver as coisas acontecendo, digamos, de ruim conosco, e parece que com outras pessoas tudo dá certo. Nada de mal acontece, pelo contrário. Vai de vento em polpa. As coisas só fluem, tudo melhora, e isso causa uma revolta, porque a gente não consegue compreender os desígnios de Deus. Jonas não compreendia que Deus ele primeiro queria levar ao arrependimento aquela cidade, aquele povo. E Deus levou ao arrependimento, e depois de 120 anos, Deus levanta um outro profeta chamado Naum,
E já não é mais uma mensagem de misericórdia, de perdão, de arrependimento, mas um juízo de destruição sobre Nínive e sobre a Síria. E Deus executa sim o juízo. Deus ele tem um protocolo, ele tem um processo de tentar levar o homem ao arrependimento sem que haja juízo, sem que necessariamente haja o juízo. O juízo é a última atitude divina, não é a primeira, e nós não compreendemos isso. Nós queremos o juízo a todo custo, nós queremos a vingança, e a vingança, ela pertence ao Senhor e não pertence a nós. Então ele se irrita com Deus e ele pede: tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Isso é muito sério, né? Nosso descontentamento, às vezes, eu nunca tive isso, tá? Eu não sou melhor e nem pior do que os irmãos, mas eu nunca vivi isso. Mas eu sei, não de uma forma intensa, ao ponto de desejar realmente, e não só desejar, como fazer, como executar, realizar alguma tentativa de tirar a minha vida. E Jonas, ele deseja isso, que Deus o mate. Agora, muitos tentam fazer isso no deserto, né? Muitos tentam fazer isso quando se deparam com situações de adversidade, de lutas bem extremas. E o Senhor diz para ele: é razoável esse teu ressentimento? Isso é razoável? Você está ressentido? Você está aí amargurado? Está aí chateado, magoado comigo? Porque eu quero ser bom? Porque eu ainda não executei um juízo? Porque eu quero antes agir com misericórdia? Então a gente tem que cuidar dos sentimentos. A pergunta de Deus é razoável esse teu ressentimento? Tem muita gente ressentida no deserto. Muita gente ressentida, e eu mesmo me coloco nesse grupo, porque não é fácil você liberar o perdão, não é fácil você dar outra face, não é fácil de forma nenhuma. Eu acho uma hipocrisia muito grande e uma coisa muito simplista e superficial alguém dizer assim: não, perdão é fácil de liberar. Não é fácil, não é e nunca foi fácil, não é. É uma coisa bem difícil, é um processo. A escolha do perdão, ela pode ser imediata, mas o perdão completo, ele é um processo. Eu até brinco nas lives dizendo que tem que tomar diclofenaco de perdão, né? Tem uma dose diária de perdão. Todo dia nós devemos escolher perdoar, não ficar ressentido com Deus e nem com outra pessoa. Então Jonas, ele estava muito descontente e, no entanto, ele estava ignorando, ou não estava entendendo os desígnios de Deus para a vida dele e para aquela nação pecadora, irmãos. Uma nação pecadora, como todos nós somos. Jonas não era melhor. O grande problema do judeu, do hebreu, é que eles tinham esse senso de nacionalismo muito forte e se achavam, de fato, por ter uma promessa sobre eles se achavam superiores. Então tudo que eles tinham dava a eles uma certa ascensão sobre as demais nações, mas aí vem o período da graça, e Deus, através do seu Filho morto na cruz do Calvário, permite com que todo homem, todo povo, toda nação e língua, todo mundo tenha acesso à salvação. Então acaba esse exclusivismo, né? Então Jonas, ele se achava melhor. Ele, quanto um homem temente a Deus e da nação eleita de Abraão, então ele tinha isso dentro de si. Mas a graça de Deus, ela vai aonde nós não podemos ir, e ela alcança lugares que nós não entendemos. E Deus, ele quis alcançar aquele povo. Talvez Deus hoje, ele queira alcançar quem você quer que Deus execute juízo. Talvez a misericórdia de Deus hoje queira alcançar quem você quer que o juízo de Deus alcance. Mas a misericórdia vai alcançar primeiro. É a vontade de Deus que vale. Não é a sua, não é a minha. Não é o teu ressentimento, que não é nem um pingo razoável, o nosso ressentimento, a nossa mágoa, tudo aquilo que nos foi feito. A grande questão do livro de Jonas é que ele obedeceu mesmo contra a vontade dele, mesmo não querendo obedecer. Ele fez contrariado, ele pregou, ele reclamou antes de pregar, ele reclamou durante a pregação e ele reclamou após a pregação. Ele executou a vontade de Deus contrariado, extremamente contrariado. Mas a vontade de Deus se cumpriu. Os desígnios do Senhor eles não podem ser frustrados. Então Deus, ele vai tratar da forma dele. Não queira a justiça humana, queira a justiça divina, porque ela é na medida correta, nem para mais e nem para menos. A pergunta é razoável esse teu ressentimento? De forma nenhuma é razoável. Nós não podemos ficar ressentidos com o Senhor, mas devemos ser gratos a Ele. Então não fique assim, não fique magoado, não fique magoada. É comum
né, a gente entrar em pleito com Deus, mas é um pleito tolo, desnecessário e que não vai nos levar a lugar nenhum. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo encontre veredas no seu coração para te orientar, para tirar todo o sentimento ruim, limpar o seu coração, a sua mente, o nosso coração, a nossa mente, e nos fortalecer nessa jornada que, além de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, é para a vida eterna, para a salvação. A paz de Senhor Jesus.